quando o Senhor me encontrou na multidão, me escolheu, disse que agora era você. Com cordas de amor me atraiu toda a tristeza. A paz do Senhor Jesus, querido, estamos em mais um Minuto com Deus no canal Para Pro. Antes, querido, de entrarmos na reflexão que Deus ministrou ao meu coração, eu gostaria de pedir que você compartilhasse. Para quê? Para vidas serem alcançadas para o reino do céu. O céu, ele conta com a minha vida, mas quer contar com a sua também. Mas como, Cadu? Compartilhando para a glória do nosso Deus. Amado, hoje Deus nos levou em Jonas 1. É uma passagem muito conhecida, onde Jonas foge da presença de Deus. Mas nós não leremos tudo, mas depois leia do 1 até o 17, amém? Mas nós leremos somente o 3, amém? E a palavra de Deus diz assim: E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarso, e, descendo em Jope, achou um navio que iria a Tarso. Pagou por sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarso. Somente até aqui. Depois nós vamos ler o 4. Sabe, querido, é uma passagem muito conhecida da Bíblia, muito conhecida pelo povo de Deus. Amado, quantas vezes eu fugi da presença de Deus? Diversas vezes. Mas sabe, querido, nós temos o livre-arbítrio, mas se Deus ele tem um propósito para que você cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida, nós podemos fazer até como Jonas, fugir da presença de Deus. Mas no momento certo, Jonas, vamos ler o 4, mas o Senhor mandou que o mar, uma grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Sabe, querido, às vezes a tribulação que nós passamos é semelhante a Jonas. Quantas vezes nós, pelo fato de fugir da presença, ou de fato não querer conviver com uma aliança, sabe, de ligação com Deus, nós fugimos da presença. E quando nós fugimos da presença de Deus, automaticamente a tempestade vem. Mas, Carlos, eu tenho vivido tudo que Deus tem me pedido, mas mesmo assim a tempestade está na minha vida. Sabe, querido, algo que Deus tem falado muito forte no meu coração, muitas das vezes nós viveremos tempestades longas pelo fato de nós não estarmos aprendendo com esse processo, e outros porque nós até estamos indo no processo, mas nós estamos com rebeldia. E tem mais uma, que é quando Deus quer fazer com que você aprenda algo a mais. Então quer dizer que eu vou sofrer o resto da minha vida? Querido, eu vou te falar algo que Deus ministrou esses dias no meu coração. Quando Deus nos oferece a morte, nós queremos viver. O que quer dizer isso? Quando Deus nos chama para o Evangelho, é para que o nosso eu morra. As nossas vontades têm que morrer. Porque a palavra diz: aquele que o coração está nesse mundo, ele é desse mundo. Não adianta você ser cristão, mas almejar mais o seu cargo profissional do que você alcançar aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Sabe, querido, nós temos que entender que ser próspero é algo que tem que acontecer naturalmente, mas que nós temos que buscar primeiramente o reino do céu, porque automaticamente as demais coisas ele lhe acrescentaria. Sabe, querido, eu vivi muitos processos pelo fato de querer obter coisas, e quando eu entendi e eu fui viver não mais querendo as coisas desse mundo, mas as coisas do céu, eu me perdi por conselhos humanos.
Sabe, querido, eu posso te falar como testemunho ocular que quando Deus nos oferece a morte, é para que nós olhássemos verticalmente somente para Ele. Esqueça! Porque quando Deus quer falar com você, Ele vai falar com você para depois Ele usar alguém. Deus não é um Deus de confusão, mas nós estamos tão longe de Deus que nós queremos que Deus fale conosco através de outras pessoas. E é onde nós se perdemos. E o pior, perdemos o processo. Jonas, ele tinha uma ordem para se cumprir, mas Jonas foi rebelde e quis fugir para Tarso, sendo que Jonas tinha um lugar que era para ele ir. Ele já tinha direção, ao contrário de muitos que nem direção têm e já estão perdidos. Mas, querido, se você não está atento ao que Deus está falando ao seu redor, sabe, hoje era para mim ter ido trabalhar, porque hoje era hora extra, mas independentemente era para mim ir trabalhar. Só que eu perdi a hora e acordei mal, muito mal, com febre, com uma garganta arranhando, e de fato ainda está. Mas o que eu quero dizer para vocês? Será que Deus não me guardou de algo que poderia ter acontecido? Será que... Porque tudo está no controle de Deus, então eu não posso crer que eu, Carlos, perdi. Porque a minha parte eu fiz, eu tomei a medicação, tomei na verdade 3 medicações para querer melhorar, para ir trabalhar no outro dia, porque eu não gosto de fugir dos meus compromissos, e acabei perdendo o horário. E acordei mais de 7 e pouco da manhã. Sabe, querido, mas eu coloquei o despertador, eu tomei as medicações para tentar melhorar, mas Deus não queria que eu fosse trabalhar. Deus tinha algo a mais. Sabe, foi um momento ali que eu poderia ter ficado mais com a minha família. Entende? Então assim, querido, quando Deus ele permite coisas acontecer, porque você programa algo, mas aquilo não é para acontecer, como o dia de hoje que eu estou te falando. Sabe, amado, nós temos que entender que está tudo no controle e tudo no processo. Sabe, amado, hoje eu fui para uma pregação onde foi pregado exatamente isso, e eu estava para pregar sobre João 14, mas Deus, eu ia gravando para João 14 e toda hora dava muito ruim. Eu não volto a gravação, quem me conhece sabe, mas estava tão ruim, aí Deus falou, eu te mandei pregar sobre Jonas. Até sobre a pregação, querido, eu tenho que estar direcionado, você tem que estar direcionado, se nós pagamos preço. Sabe por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu sou homem como você, eu sou um ser humano como você, e nós temos que aprender junto. Isso é o Evangelho. É isso que Jesus fez. Jesus andou com 12. Ele sabia que outro iria trair ele, mas era necessário um traidor. Era necessário. E se Judas tivesse esperado em Deus, no terceiro dia, eu tenho certeza que Deus o perdoaria. Jesus o perdoaria. Mas sabe, quando nós vivemos convicto que nosso erro é maior do que Jesus, nós acabamos com a nossa vida. Aí entra a semana e o mês que nós temos pregado sobre depressão. Sabe, querido, é muito real isso, mas para que seja real, nós temos que querer que seja real, e que você possa fazer isso a partir de hoje, porque é o que eu tenho feito, querido, e tem dado certo. Eu não estaria te falando algo porque eu senti, é porque eu estou vivendo. Eu não prego o que eu não vivo. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento. Obrigado a Deus, porque mesmo com a garganta ruim, o Senhor tem sido tão bom, que eu estou tossindo tanto e o Senhor não está deixando com que eu tussa. Para a tua honra e glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ao teu reino venha a nós, Pai,
para que nós possamos ir na direção que o Senhor tem para nós.